Esse lugar não deveria existir. E se de repente todos os 8 bilhões de seres humanos fossem obrigados a viver no mesmo ponto do planeta, dentro de uma única cidade? Não estamos falando de um país, nem mesmo de um continente inteiro. Apenas uma cidade. A pergunta parece impossível, mas a resposta é mais surpreendente do que você imagina. Para começar, precisamos entender o tamanho dessa população. O mundo tem hoje cerca de 8 bilhões de pessoas. Só para comparar, a maior cidade do planeta, Tóquio, tem aproximadamente 37 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Parece muito? Pois isso significa que a nossa mega cidade teórica precisaria abrigar o equivalente a mais de 200 Tóquios empilhadas em um único lugar. Agora vamos brincar com o espaço. Se cada pessoa tivesse em média 1 metro quadrado para ficar em pé, sem nenhum conforto, a cidade precisaria ter algo próximo ao tamanho da ilha da Sicília, na Itália. Mas é óbvio que ninguém vive assim. Precisamos de ruas, prédios, transporte, hospitais, escolas, redes elétricas, espaços verdes, aterros de lixo e principalmente fontes de água e comida. Então, para que todos tivessem pelo menos o mínimo de espaço urbano viável, precisaríamos multiplicar essa área muitas vezes. Algumas estimativas sugerem que uma cidade desse porte poderia ocupar o tamanho inteiro de um país médio, como Portugal ou a Islândia. Isso faria dela não só a maior cidade do mundo, mas uma entidade urbana sem precedentes, maior do que qualquer nação atual. Mas o espaço é apenas o primeiro problema. A densidade populacional muda tudo. Para você ter uma ideia, Mônaco é o país mais denso do planeta, com cerca de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Nossa cidade global teria algo em torno de 10 vezes essa densidade. Seria como viver em um único condomínio lotado, onde cada centímetro de terreno tem uma função e cada metro cúbico de ar precisa ser compartilhado. E então surge a primeira pergunta assustadora: onde colocaríamos essa cidade? Se fosse construída em regiões áridas como o Saara ou a Arábia Saudita, a falta de água tornaria a vida insustentável em poucos dias. Se fosse erguida em áreas tropicais, a umidade e as doenças se espalhariam em velocidade absurda. E se fosse perto dos polos, o frio tornaria tudo quase impossível. Ou seja, não basta imaginar a cidade, precisamos imaginar também a sua geografia. E a geografia, como veremos a seguir, pode ser a diferença entre sobrevivência e colapso. Agora que entendemos a escala dessa cidade impossível, precisamos pensar em como ela funcionaria. Imagine uma metrópole com 8 bilhões de pessoas ligadas ao mesmo sistema elétrico. Hoje, o consumo médio de energia por pessoa no mundo é de cerca de 2.500 watts. Multiplique isso por 8 bilhões e você terá uma demanda de 20 trilhões de watts. Para comparação, toda a produção de energia do planeta atualmente gira em torno de 18 trilhões. Ou seja, só essa cidade precisaria consumir mais do que todo o mundo já produz. E não é apenas energia. Pense no transporte. Mesmo se todos utilizassem apenas transporte público, seriam necessárias centenas de milhões de ônibus, trens e metrôs circulando o tempo todo. Engarrafamentos se tornariam uma espécie de estado natural da cidade. O simples ato de atravessar de um bairro a outro poderia levar dias inteiros. E quanto à comida, cada pessoa precisa de, em média, 2.000 calorias por dia. Isso significa que a cidade teria de produzir ou importar 16 trilhões de calorias diariamente. Para visualizar isso, pense em algo como 45 milhões de toneladas de arroz, todos os dias. A logística de armazenamento e distribuição seria mais complexa do que todas as cadeias globais de abastecimento atuais somadas. A água seria ainda mais crítica. Estima-se que um ser humano precise de pelo menos 50 litros de água por dia para beber, cozinhar e se higienizar. Multiplique isso por 8 bilhões e chegamos a 400 bilhões de litros diários. Isso corresponde ao fluxo inteiro do rio Amazonas durante quase uma hora inteira, apenas para sustentar a sede da cidade. O lixo também não pode ser ignorado. Hoje, o mundo gera mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Se tudo estivesse concentrado em uma única cidade, estaríamos falando de 5 milhões de toneladas de lixo por dia. Isso exigiria aterros gigantescos, usinas de reciclagem
e incineradores de escala inimaginável. E aí surge outro problema: o ar. Mesmo com tecnologia avançada, a emissão de gases seria tão intensa que a cidade poderia se transformar em uma espécie de cúpula tóxica. Pense em Pequim nos dias mais poluídos. Agora multiplique isso por 1000. Respirar ar limpo se tornaria um luxo restrito a alguns poucos setores. Esse cenário levanta uma questão interessante. E a saúde pública? Doenças infecciosas se espalhariam com velocidade inédita. Uma simples gripe poderia se transformar em pandemia em questão de horas. Hospitais, mesmo que ocupassem bairros inteiros, não conseguiriam absorver a demanda. Mas talvez o maior problema de todos não seja físico. É social. Com bilhões de pessoas confinadas no mesmo espaço, como administraríamos conflitos, desigualdades, política e leis? Um único protesto de 1% da população equivaleria a 80 milhões de pessoas nas ruas. Nenhum governo ou sistema policial conseguiria controlar algo nessa escala. O que estamos construindo aqui não é apenas uma cidade, é um organismo vivo de proporções monstruosas. Um organismo que precisaria de recursos, disciplina e uma dose enorme de sorte para não colapsar em poucos dias. Agora imagine o impacto global dessa cidade. Se todos os humanos vivessem em apenas um lugar, o resto do planeta ficaria praticamente vazio. Florestas, desertos, oceanos e montanhas deixariam de ser explorados por sociedades locais. A Terra se transformaria em uma espécie de grande parque abandonado, com apenas uma gigantesca mancha urbana no mapa. Isso poderia ter efeitos positivos. Com a ausência de humanos em tantas regiões, a natureza teria espaço para se regenerar em escala inédita. Florestas poderiam crescer de novo, animais extintos poderiam retornar a habitats perdidos, e o planeta poderia recuperar parte de sua biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, concentrar toda a humanidade em um só ponto seria como colocar todos os ovos em uma única cesta. Basta um único desastre natural para acabar com tudo. Imagine um terremoto sob essa cidade, ou uma erupção vulcânica, ou ainda um impacto de asteroide. Com toda a população mundial em um único local, não haveria plano B. Seria literalmente o fim da civilização em questão de minutos. E há um detalhe ainda mais assustador. A concentração humana também significa concentração de poder político e econômico. Quem controlaria essa cidade, controlaria o planeta inteiro. Seria uma capital absoluta, sem rivais. Uma estrutura capaz de ditar o futuro da espécie inteira. Mas existe outro lado fascinante: a proximidade entre as pessoas. Imagine viver em um mundo onde todos os cientistas, artistas, médicos e engenheiros estão lado a lado, compartilhando ideias diariamente. O avanço tecnológico poderia acelerar em ritmo nunca visto. Descobertas que levariam décadas poderiam surgir em questão de meses. No entanto, a contrapartida seria o risco de colapso social. Crimes, desigualdades e tensões políticas também se espalhariam mais rápido. A cidade poderia ser dividida em distritos, com classes sociais inteiras vivendo isoladas em zonas específicas. Uma elite teria acesso a recursos e tecnologias, enquanto bilhões viveriam em condições precárias. No fundo, essa cidade não seria apenas um espaço físico, seria um espelho exagerado da humanidade. Tudo o que temos de melhor e de pior seria amplificado: cooperação e inovação, mas também conflito e caos. E então chegamos à pergunta final: isso seria possível? Tecnicamente, talvez. Com tecnologia, planejamento e sacrifícios, poderíamos erguer uma megalópole assim. Mas a questão real não é se podemos, é se deveríamos. A vida humana sempre se espalhou pela Terra justamente para reduzir riscos, diversificar culturas e buscar novos horizontes. Concentrar tudo em um único lugar seria a negação dessa lógica. Seria como tentar transformar um organismo complexo em apenas um único órgão. E se essa cidade um dia existisse, ela não seria apenas um marco da engenharia, seria também o maior risco da nossa história, porque no fim das contas, o destino de toda a espécie estaria reduzido a um único ponto no mapa. E tudo isso estaria escondido bem debaixo dos nossos pés. Se você curtiu essa viagem pelo impossível, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal. E se inscreve para não perder os próximos vídeos cheios de ideias que vão explodir a sua mente. Ah, e não sai daqui ainda. Tem um vídeo aparecendo agora na tela que você vai adorar assistir na sequência.
Vai lá e continua essa jornada comigo.